Ora, então, muito bom dia. 17 de março, 11 e pouco. Conversas com pedalada. Saleia TV. Aqui estou eu a pedalar na bicicleta para ver se perco a barriga. E os meus amigos fazem o favor de estar aí desse lado. Eu vou falando, esquece-me do esforço físico. A minha conversa começa sempre por uma explicação para aqueles que vierem de novo, porque é que me estão a ver a andar assim. E pronto, e agora vamos à nossa conversa de hoje. Bom, isto hoje vai ser clarinho como água, que é para não restarem dúvidas nenhumas. Eu ontem recebi uma mensagem de um espectador, uma mensagem simpática. Vá ver, não é uma crítica que eu estou a fazer ao espectador. De um espectador, Carlos Moraes, se não me falha a memória, não é? Eu recebo muitas mensagens todos os dias, mas penso que eu fui confirmar antes de vir para aqui, mas ligar isto, não ligar, minha cabeça já não é o que era, mas acho que é esse o nome. Que dizia que gostava muito de ouvir e tal, e depois perguntava-me, há aí, como vocês sabem, um senhor que eu não digo o nome e um partido também não digo o nome. Vou abrir agora uma exceção, que é para ser completamente clarinho. Hoje vou abrir uma exceção. Depois perguntava-me se eu era do Chega. Epá, eu até tremi todo cá dentro. Eu tenho uma completa aversão a essa gente. Não é só ao partido, é a ele e às pessoas que o compõem. E vou aqui explicar porquê. Não sou. Mas isto é engraçado. Porque está-se a lançar uma ideia que quem refila, quem és contra a maneira como as coisas estão a passar, é dessa seita. E eu não sou. Pelo contrário, sou contra essa fulanagem toda. Sou contra essa gente toda. Não tenho a mínima confiança nem admiração por essa coisa. E acho isso um populismo oportunista do mais baixo que há na política em Portugal. Eu posso dar-me, não sou a favor de nenhum partido e começo a ser até antipartidos. Não é quanto à existência deles, porque a democracia tem que ter partidos. Não se pode esgotar nos partidos. Tem que haver espaço para as pessoas para além dos partidos. E eu que não gosto de partidos, ficamos assim, a esse, mas tolero-os e converso, tenho amigos, desde o CDS, ao Bloco, ao PCP, ao Livre, ao PAN, da Iniciativa Liberal, não sei se tenho alguma, se calhar tenho. Bom, tenho amigos, mas dessa coisa não tenho. Não tenho. Se tiver algum amigo meu que seja dessa coisa, nunca me falo nisso. Porque eu tenho uma profunda alergia a esse partido. E explico porquê. Porque é o único partido daqueles que existem em Portugal de uma matriz completamente falsa, oportunista, enganadora, completamente enganadora. Uma coisa que quem pensar duas vezes nunca pode acreditar naquela gente. Nunca. Vamos ver. Vamos começar logo pela pessoa que o fundou. Como é que o senhor se tornou conhecido? A dizer coisas, por exemplo, como eu digo, frontalmente, contra os poderosos. Foi assim que ele se tornou conhecido? Por enfrentar, por dizer... Eu estava aqui a tentar ler uma mensagem grande, mas passou muito rápido, eu não consigo. Mas depois respondo. Tornou-se conhecido por fazer sessões como esta, já havia redes sociais, ou por participar ativamente contra as ações dos poderosos que andaram a lixar este país, que, como disse uma vez o professor Paulo Moraes, se nós não tivéssemos corrupção tínhamos o nível de vida da Finlândia. Já viram o que era? Pois, é por isso que ele se tornou conhecido. Não!
tornou-se conhecido por discutir futebol. Foi por isso que ele se tornou conhecido, foi a discutir futebol. E enquanto discutia futebol, o que é que ele era? Militante do PSD. E quis ser candidato à Câmara de Sintra. Como não o deixaram, foi candidato à Câmara de Louros, pelo PSD. E ainda discutia futebol. Que era para... Estão a ver? Isso é que ele discutia. Política não discutia. Não dizia as coisas que diz agora. Nunca as disse. Foi ver o que é que dá aqui para ganhar votos. Olha, ser contra minorias, ser isto, ser aquilo. Descobriu o filão e foi por aí fora. Um oportunista. Esse senhor, na minha opinião, não é um político. É uma espécie de bispo da iurde da política. Estão a ver? Esse senhor é uma espécie de bispo da iurde, mas na política. E os senhores que andam atrás dessa gente, e os que votam nele, infelizmente, não são mais do que fiéis da iurde a contribuir com o seu dízimo para que o pastor venha a viver à grande. É isto que eu penso dessa gente. E se vocês pensarem, pararem para pensar, vão ver, então o gajo de repente aparece a dizer aquelas coisas todas, mas antes disso tornou-se conhecido, foi a discutir futebol. Não foi a dizer que o Ricardo Salgado não devia estar na casa dele em Cascais, devia estar era com os costados lá dentro. Não foi a defender os desgraçados que ficaram sem o dinheiro de uma vida no banco. Não foi a falar desses assuntos. Não. Poderosos inventá-los, isso custa muito. Não atacar aí as minorias e ser contra isto e aquilo e tal. Foi isso que ele fez. Querem ver outro exemplo? Este é recente, este é de ontem ou de antes de ontem. Quem é o candidato dessa gente à Câmara de Lisboa? É o Nuno Graciano. Alguma vez o ouviram abrir a boca? Alguma vez o ouviram abrir a boca contra este sistema todo? Contra isto tudo? Ou dizer uma coisa que fosse sobre o que se passava de bom ou de mal na cidade de Lisboa? Alguma vez? Oh, meus caros amigos, desculpem lá. Epá, só se deixa enganar, porque o termo é enganar, quem não pensa, quem vai de repente. Porque é evidente, nós estamos todos muito zangados com o que se passa. Nós estamos todos muito zangados por os políticos não terem tido a capacidade de aproveitar a grande oportunidade que foi dada ao país pelos militares que fizeram o 25 de Abril e pelo 25 de Abril. E nós podíamos ter agarrado essa oportunidade e construir um país lindo, porque tínhamos hipóteses, todas as hipóteses para isso. Principalmente, até isto, alguns vão dizer que não, mas é o que eu penso, principalmente depois da entrada para a Comunidade Europeia e com as carradas, os contentores de dinheiro que entravam aqui diariamente e que foram parar às mãos das grandes construtoras a fazer autoestradas, algumas delas onde quase não passam carros. E às mãos dos banqueiros. Foram esses senhores e às mãos de outros que nasceram, revigoraram-se e tornaram-se os mais ricos de Portugal. As cadeias de distribuição, as grandes cadeias de distribuição de supermercados, essas empresas são responsáveis por importarem uma data de coisas no estrangeiro e terem feito a nossa produção decair completamente e o nosso dinheiro ir lá para fora. E depois vêm dizer, não querem trabalhar, a malta não sei o quê. Pois não. Mas enfim. Isso eles dizem? Não dizem. Eu só estou à espera de ver quem são os candidatos desta gente em outros concelhos. O de Lisboa já se viu.
é realmente uma pessoa que sempre esteve muito preocupada com a política, com a política e principalmente com a cidade de Lisboa. Sempre, sempre. Portanto, quer dizer, aquilo... são pessoas contra o sistema. Pois, eles são tão contra o sistema que nem se metiam em nada. Andavam a discutir futebols. Sim, os dois, porque o outro... um discutia futebol, um discutia futebol e o outro fazia programas eu não chamo aquilo apanhados e peço-vos desculpa porque acho que sabem que eu sei o que é apanhados. Chamava-lhe provocados. A jogadores de futebol. E eu uma vez vi um feito ao Mantorras e fiquei com um asco a quem faz uma coisa daquelas que nem queiram saber. É não ter a noção do limite de onde se pode andar. Imaginem um freguês que fez aquilo em presidente de Câmara. Imaginem só. Pessoas que não têm mentalmente o limite onde devem parar. Oportunistas. Grandes oportunistas. Eu acho que chegará o dia. Assim que já fez um programa que mostrava isso. E as pessoas não querem ver. Há pessoas que não querem ver. Ficam obcecadas, não querem ver. É como a IURD, como eu disse. Já mostraram a vida fausta. A vida de soberba. Daquele pastor e de outros pastores, do Macedo o luxo, a maneira como aquela gente vive. Mas mesmo assim, milhares, milhões de pessoas ainda lá vão levar o dízimo, o pouco dinheirinho que lhes sobra. Ainda têm, mesmo depois de ver, são fanáticos e continuam a acreditar naquilo. É o que está a acontecer com a política. Há pessoas que mesmo depois de verem tão baixo que se caiu, tão baixo, fulanos que dizem hoje uma coisa e amanhã dizem o seu contrário, fulanos que nunca fizeram nada. O candidato a Lisboa agora tem 50 e tal anos, é que descobriu que era político. O outro discutia futebol e de repente lá vai disto. Mas queria ser político, porque ele quis ser candidato a presidente da Câmara Municipal de Sintra. O partido não o deixou. Foi pô-lo em Louros. E com aquela manobra de ir contra minorias, deixou arrastar uma legião de fiéis como na IURD. Aliás, eu não sei se ele não tem o apoio dessas seitas religiosas. Não sei, estou a dizer que não sei, não estou a dizer que tem. Atenção. Estou a dizer que não sei se tem. Será melhor ir ver. Se anda lá alguma senhora ou algum senhor que tenha a ver com essas religiões. Enfim, nós temos cabeça para pensar. E as pessoas que se deixam manobrar por esta gente também têm culpa. Por que diabo? Nós fomos fabricados. A linha de montagem de onde nós saímos capacitou-nos com uma parte. Os carros agora têm eletrónico, têm aquilo, sabem se travam, se andam, andam sozinhos. Nós viemos capacitados com esta parte de cima, que nos permite comandar as outras partes, andar sozinhos, pensar, e não somos computadores. Porque os computadores, a inteligência artificial, não terá nunca sentimentos. Vai reagir sempre comparando com milhões de pessoas, é isto. Comparando, é isto. Nós, os computadores fazem coisas melhores que nós e chegam a resultados muito mais rápido que nós e falham menos do que nós, mas muito menos. Mas há uma coisa que eles não têm, é sentimentos. E nós temos. E o mais que não seja, se não conseguem pela racionalidade
ver que essa coisa, o Chega, voltei agora a dizer o nome, não presta, se não conseguem lá chegar pela racionalidade, sentem-se e cheguem pelo sentimento. Cheguem pelo sentimento. Acham que aquela propaganda tem alguma coisa a ver com sentimentos humanos? E vocês? São humanos? Ou são produto de papel químico, que é uma coisa que já não existe, de calcado? O chefe disse e a gente vai replicar por aí fora e passa a ser verdade porque o chefe disse. Oh, meus amigos, parem para pensar. Essa gente não presta. Essa gente é falsa. Essa gente não tem sequer sentimentos. E no que diz respeito à religião, essa gente, como diz o povo, tu não andas lá muito católico. Eu diria, dizem-se católicos, não andam lá muito católicos, nem pouco católicos. Não andam. Eu não tenho religião absolutamente nenhuma, mas como já disse, andei 10 anos num colégio de salesianos. E se há coisa que lá aprendi, e agradeço, é a formação humana que tenho. E sei que uma pessoa que tenha essa formação humana nunca pode ir atrás dos enormes disparates que esses fulanos dizem. Como é possível? Sentem-se, pensem e depois façam como eu. Falem com os vossos. Está na altura de fazer uma cerca sanitária à volta dessa gente. É demais. Começa a ser vergonhoso. Eu tenho vergonha alheia quando vejo cerimónias como vi ontem ao pé do pavilhão dos descobrimentos. E são muito oportunistas, porque como um senhor do PS, Ascenso Simões de seu nome, creio eu, disse um disparate, e eu abro aqui um parênteses. Eu nem acredito que o homem quisesse demolir aquilo. Eu acho que aquilo foi uma metáfora. Mas claro, não se podem dizer metáforas. É como o senhor Manuel Moraes, o polícia, que levou 10 dias de suspensão. Eu não sei se o Manuel Moraes não tem comparação com o Ascenso Simões. Manuel Moraes, o senhor Manuel Moraes, senhor agente, eu apoio, o senhor doutor, porque acho que ele licenciou-se. Eu apoio e estou muito solidário com ele. Quanto ao outro não estou, quero até que ele se vá embora, vá lá para a terra dele, vá lá de onde veio como deputado, porque não faz a mínima falta no Parlamento. Enquanto que o senhor Manuel Moraes faz muita falta no sítio, no seu posto de trabalho. Mas dizia eu, tive vergonha alheia de ver o pavilhão, o Monumento aos Descobrimentos, ser conspurcado com uma cerimónia daquelas. Ainda bem que não foi lá dentro. Ainda há uma réstia de vergonha. Não foi lá dentro. Que vergonha que eu vi ontem com aquela cerimónia. Não sei quem é que ofendeu mais a história de Portugal. Se a pessoa que disse que aquilo podia ser demolido, se os senhores, quando se puseram a arengar ao passado, a arengar a políticas intolerantes à porta do monumento que deve significar outra coisa, deve significar fraternidade, deve significar descoberta. Foram cometidos erros no meio disso tudo, claro que foram. Mas hoje nós podemos nos orgulhar, quem tem televisão a cores, porque o senhor do Chega não deve ter e lá na sede também não devem ter, de assistir ao regresso de atletas medalhados
e a gente olhar bem e ver ser português é uma coisa que não se vê na cor da pele. Sente-se aqui dentro, que é coisa que eles não sentem. Até amanhã.